Olá pessoal, essa é mais uma sequência de exercícios de ótica, introdução à ótica geométrica. Vamos lá, o menor tempo possível entre um eclipse do Sol e um eclipse da Lua é de aproximadamente... Bom, aqui vai dar um papo legal sobre eclipses, coisa que a gente não fez durante as aulas, eu deixei exatamente para conversar aqui sobre isso. Vamos lá. Bom, a Lua gira em torno da Terra, né? E conforme a sua posição em relação à Terra e ao Sol, é que acontecem as várias fases. Nós explicamos isso bem na sequência anterior de exercícios. Quando a Lua está aqui, eu tenho Lua nova, quarto crescente, Lua cheia, quarto minguante. Aqui então seria a Lua cheia. E é na fase da Lua cheia que acontecem eclipses solares. É quando a Lua se esconde atrás da Terra. Ela entra no cone de sombra da Terra. Bom, não é em toda lua cheia que acontece eclipse, senão a gente nunca veria uma lua cheia. Isso porque o plano da órbita da Lua não coincide com o plano de órbita da Terra. Há uma certa inclinação entre os dois, né? Então, só em alguns momentos esses planos se encontram. E é aí que acontece o eclipse. Em outros momentos, a Lua está circulando fora do plano de órbita da Terra. Senão, haveria eclipse em toda a Lua cheia, né? Mas então, o eclipse lunar acontece nas luas cheias. Isso que é importante que você guarde. Bom, e o eclipse do Sol? O que acontece com ele? O eclipse do Sol acontece quando a Lua esconde o Sol. E para isso é preciso que ela esteja entre a Terra e o Sol, como eu estou mostrando aqui. Ela é bem menor, claro, do que a Terra, então ela só vai esconder o Sol para alguns poucos pontos da Terra. Quando acontece um eclipse solar, só em algumas regiões da Terra ele é observado. Por exemplo, aqui, quem está aqui não está observando um eclipse solar, nem aqui, não é? Só quem está nesse pedacinho aqui. Mas em que fase da Lua ele acontece? Ele vai acontecer só na Lua nova, que é quando a Lua está exatamente entre o Sol e a Terra. Essa é a fase de lua nova. Então, enquanto o eclipse lunar acontece quando a Lua está na Lua cheia, o eclipse solar acontece na Lua nova. Bom, mas as fases da Lua mudam mais ou menos a cada 7 dias. A Lua se renova de Lua cheia a Lua nova mais ou menos a cada 28, 29 dias, né? Então, entre uma Lua nova e uma Lua cheia, eu tenho cerca de 2 semanas. Tá legal? Então a resposta a esse exercício seria essa aqui, ó. Seria 2 semanas. Item D, que é o menor tempo possível entre um eclipse do Sol e um eclipse da Lua. Só poderia ser 2 semanas, que é a resposta do exercício. Esse agora caiu na Federal do Rio de Janeiro. No dia 3 de novembro de 94, ocorreu o eclipse total do Sol. No Brasil, o fenômeno foi mais bem observado na região sul. A figura mostra a Terra, a Lua e o Sol alinhados num dado instante durante o eclipse. Neste instante, para um observador no ponto P, aqui na superfície da Terra, né? O disco da Lua envolve exatamente o disco do Sol. Aqui a Lua e aqui o Sol. A figura não está em escala. Sabendo que a razão entre o raio do Sol e o raio da Lua vale 400, e que a distância do ponto P ao centro da Lua vale 3,5 10 a quinta quilômetros, calcule a distância entre P e o centro do Sol. Ou seja, a distância praticamente da superfície da Terra ao Sol, né? Ao centro do Sol. Então, considere propagação retilínea para a luz. Legal, vamos lá. Pessoal, às vezes os exercícios são mais simples do que parecem. Isso aqui é um exercício de geometria, semelhança de triângulos. Quer ver? Esse aqui é o raio do Sol, né? Eu desenhei ele aqui formando um triângulo, esse triângulo grandão aqui. Fiz a mesma coisa aqui para o raio da Lua. Esses valores são dados. Não eles, mas a relação entre eles, né? Porque foi dito, enunciado, a relação entre o raio do Sol e o raio da Lua. O que ele quer é a distância de P ao centro do Sol, que é o lado desse triângulo. Esse triângulo pequeno é semelhante a esse triângulo grandão. Veja como isso aparece ótica geométrica. Parece muito, né? Aliás, o nome ótica geométrica já diz tudo, né? Tá aqui, ó. O raio solar é 400 vezes o raio da Lua. Isso é dado.
E a distância até a Lua, eu chamei de DL, é 3,5 10 a quinta quilômetros. O que ele pede é a distância até o Sol, tudo em relação ao ponto P. Como os triângulos são semelhantes, eu tenho, olha, a distância ao Sol está para a distância até a Lua, ó, ds está para DL, assim como o raio do Sol está para o raio da Lua, que são lados do triângulo. Olha só, é um exercício de semelhança de triângulos, né? Então, substituo, olha, a distância até a Lua é dada, 3,5 10 a quinta. No lugar de raio do Sol, eu coloco 400 raio da Lua. Isso aqui é dado. Isso aqui vai cancelar com isso. Passo esse número para lá, acabou. É uma conta só agora, né? Faço essa conta, 4 vezes 3,5 dá 14, né? Esses dois zeros eu pus aqui que dá 10 a sétima, né? Esses dois zeros é 10 a segunda. Com 10 a quinta dá 10 a sétima. Isso dá 14, 10 a sétima, que é a mesma coisa que 1,4 10 a oitava quilômetros. É isso aí. Bonitinho o exercício, né? Bem legalzinho. Veja uma curiosidade, veja como as coisas acontecem, de repente a gente sente dentro da história. O exercício falou de um eclipse que foi visto no sul do Brasil em 94. Eu estava lá. Eu observei esse eclipse de Foz do Iguaçu. Eu tenho uma foto aqui que eu tirei do eclipse em Foz do Iguaçu nessa época. Olha aqui, ó. Tirei muitas fotos desse eclipse na hora ainda, na época que não era digital, tinha que revelar as fotos e deu um trabalho tremendo para focalizar isso no sol. Mas olha só, de repente a gente fazendo parte da história sem saber. Faça parte da história você também. A física está aí fora esperando por você. Esse aqui caiu na Unesp. Quando o Sol está pino, uma menina coloca um lápis de 7,010 a menos 3 metros de diâmetro. Quer dizer, pensando no lápis, na parte redonda dele, né? Paralelamente ao solo e observa a sombra por ele formada pela luz do Sol. Ela nota que a sombra do lápis é bem nítida quando ele está próximo ao solo, mas à medida que vai levantando o lápis, a sombra perde nitidez até desaparecer, restando apenas a penumbra. Experimente fazer isso, é fato, né? É com uma lâmpada mesmo, ou com o sol. Coloque um objeto próximo ao solo, você vai ver que a sombra é bem nítida. À medida que você levanta o objeto, vai ficando pouco nítido até que some, fica só uma penumbra. Sabendo que o diâmetro do Sol é 14 10 a 8 metros, e a distância Sol-Terra é 15 10 a 10 metros, determine a altura do lápis em relação ao solo quando a sombra desaparece. Bom, vamos lá. Eu tenho aqui o Sol e o lápis visto assim, de lado, né? Ele aparece só redondo aqui, está de comprido assim, né? Essa é a situação em que ainda é possível ver a sombra, porque veja, se o lápis estiver mais alto, esses raios de luz do Sol vão se cruzar e não se cruzam mais no chão, né? Eles vão se cruzar no ar e vão formar uma penumbra no chão. Essa é a situação em que o lápis pode estar mais alto em relação ao chão para que ainda os raios se encontrem e formem uma sombrinha aqui no chão. Mais que isso, eles se cruzam e formam uma penumbra. Então, essa é a situação máxima de afastamento em relação ao solo que pode acontecer. Mais baixo pode, mais alto já os raios se cruzam e formam uma penumbra no chão. De novo, é um exercício de semelhança de triângulos. Quer ver? Ó? Isso aqui é dado, né? É o diâmetro do lápis. Esse L é de lápis. É o diâmetro disso aqui. O diâmetro do Sol também é dado. E a distância ao Sol eu chamei de x, também é dado. E ele pede a distância do lápis até o chão. Distância até o Sol, distância do lápis ao chão, diâmetro do Sol, e tem aqui o diâmetro do lápis. Veja, eu tenho esse triângulo grandão aqui, ó, não é? Esse triângulo grandão e esse triângulo pequenininho. Eles também são semelhantes. E mais uma vez, eu vou usar lado está para lado, assim como altura está para altura, como a gente tem usado, tá bom? Então, vou usar, ó, essa altura está para esta altura, olha lá, XL está para XS, assim como este lado está para este lado. Substituindo, olha, o XS é dado. Esses outros também são dados. Basta fazer a conta, achar o XL. Esse 7 sobre 14, ó, eu simplifico 14 por 7 dá 2. É isso, esse lado da conta aqui. Ó. Esse 10 a 8 sobra e fica 10 a menos 8. 10 a menos 3 com 10 a menos 8 dá 10 a menos 11.
Tá bom? Então eu simplifiquei esse lado. Eu posso passar agora esse lado para lá, ó, multiplicando. 15, 10 a décima para lá. Ah lá, foi o que eu fiz. 15 sobre 2, quanto é que dá? Dá 7,5, né? 10 a décima com 10 a menos 11 dá 10 a menos 1. 7,5 vezes 10 a menos 1 é 0,75. 0,75 metros, que é o mesmo que 75 centímetros. Tá legal? Essa é a resposta do exercício. Gente, eu espero sinceramente que vocês tenham aproveitado essa série de exercícios, essa e as outras anteriores, e as futuras também. Todos são sempre muito bem-vindos. E chegou o momento de pedir uma ajuda de vocês, como em outros momentos eu tenho pedido. Eu preciso da ajuda de vocês para continuar produzindo todo esse material. E, como eu tenho dito, vocês podem nos ajudar de muitas maneiras. A principal delas é curtam os vídeos. Pá! Clica ali no curtir. Isso vai fazer com que o YouTube apresente mais vezes os nossos vídeos, ele propagandeie os nossos vídeos, ele coloca em destaque as nossas aulas. Um outro modo também de ajudar é se inscrevendo no canal. Isso não custa nada para vocês, mas vai ajudar muito o nosso canal. E também você pode divulgar, ajudando a divulgação, contando para os seus colegas do canal, para os seus professores. Olha, tem lá umas aulas gratuitas, você pode assistir, isso vai ajudar no reforço ao que a gente vê na escola, etc. E você pode também contribuir com algum valor, pequeno que seja, por Pix, tem aí, né, o canal para fazer isso, porque vai nos ajudar muito nos gastos de produção. Se você não pode ajudar ou não quer ajudar, você é bem-vindo do mesmo modo, continue assistindo as nossas aulas. Valeu, pessoal, um abraço e até as próximas aulas.